Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. Esse vídeo aqui é para falar um pouco sobre 5 motivos por que os protestantes em massa estão voltando para a Igreja Católica. Por que esse fenômeno do retorno para casa está acontecendo de maneira tão forte dentro do meio protestante? Então, estou com uma dorzinha de torcicolo aqui, mas vamos lá, né? Eu quero fazer esse vídeo porque um irmão que é inscrito aqui no canal disse: fala um pouco sobre esse fenômeno dos protestantes voltando para a Igreja Católica. Então eu penso assim, eu coloquei aqui até numa folhinha, são os motivos pelos quais eu mesmo tenho visto e penso que sejam os principais que fazem os protestantes voltarem para casa. Então vamos rezar e vamos ver esses 5 motivos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá. 5 motivos pelos quais os protestantes têm voltado para a Igreja Católica. O primeiro motivo, o desejo de descobrir a verdade sobre Jesus. Como assim, Denis? Primeiro motivo, descobrir a verdade sobre Jesus. Saber que Jesus não é esse curandeiro que tem sido anunciado no meio protestante. Jesus faz milagre? Faz milagre. Jesus cura? Jesus cura. Jesus liberta? Jesus liberta. Mas essa não é somente a missão de Jesus. Todo milagre na Bíblia que Jesus realizara, se você ler com atenção, você vai ver que Jesus está ali dando um ensinamento no milagre. Na ação de realizar o milagre, ele está fazendo um ensinamento sobre ele mesmo, sobre o Pai, sobre o Espírito Santo, sobre a economia da salvação. Então Jesus não é esse curandeiro que nós estamos vendo sendo propagados nessas igrejas protestantes, né? Jesus também não é um dono, né, de lojas, ou melhor, Jesus não é um dono de empresas para estar aí abrindo empresas para as pessoas. Porque a gente vê as pessoas dizerem que começou a seguir Jesus e Jesus agora deu a ele uma empresa nacional, multinacional e até uma empresa mundial e coisa e tal. E a pessoa ainda diz: eu sou a Universal. Também não é isso. Jesus não é cartório para estar abrindo firma, né? Jesus é Deus, é Senhor. Agora, se eu de fato busco em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, né, tudo mais me será dado por acréscimo. Porém, não faço isso em forma de barganha. Então, descobri quem é Jesus. Jesus é Senhor, é Salvador. Jesus é Deus que se fez carne, o Emanuel que habitou no meio de nós. Segundo, um conhecimento básico do Antigo e do Novo Testamento. Ali, no contexto histórico do Antigo Testamento, né? Quem escreveu os livros? Em que momento escreveu? Conhecer um pouco da cultura do povo do Antigo Testamento, principalmente o povo de Israel, o povo hebreu, né? Porque a gente vai ver a ação de Deus no meio do povo hebreu, né? No meio de Israel,
livrando Israel, que é o povo eleito, dos povos pagãos. Então, se você tem um conhecimento básico do povo de Deus e do contexto histórico e da cultura judaica, você vai perceber que, por exemplo, coisas que são cavalo de Troia para tentar atacar e destruir a igreja ou deturpar aquilo que a igreja ensina e, por meio disso, trazer católicos para dentro do meio protestante. A proibição de imagens, por exemplo, não se sustenta, cai por terra. Tem até agora pastores aqui no meio das redes sociais admitindo que Deus não proibiu imagens, mas que Deus proibiu a imagem de ídolos. Isso é uma evolução, porque quando os pastores começam a falar desta realidade bíblica, que Deus não proibiu toda e qualquer imagem, e aí você lendo a Bíblia você consegue perceber isso nitidamente. Um exemplo clássico de imagens que Deus não proibiu e que Deus mandou fazer foram as imagens dos querubins que estão no propiciatório, na tampa da arca da aliança, que estão nos templos. Basta você ler 1 Reis, capítulo 6, 7 e 8, ali onde Deus manda Salomão construir o templo, e ali você vai ver nitidamente que existem inúmeras imagens ali dentro. Por exemplo, Deus manda construir a imagem da serpente de bronze, feita ali por Moisés. Aí a gente vê que Deus manda construir e depois ele manda destruir. 1 Reis, capítulo 18. Ele manda destruir exatamente porque aquilo que era a ideia originária da imagem foi deturpada. Então aí a gente toma um conhecimento de que Deus não proibiu qualquer imagem e que muito menos as imagens que foram proibidas do Antigo Testamento foram as imagens sacras, as imagens católicas. Então, conhecimentozinho básico sobre isso. Vai ver que não tem nenhum sentido. Isso é algo básico que eu botei, porque as imagens são tão atacadas, aí eu coloquei isso a respeito do segundo ponto, que é um conhecimento básico do Antigo e do Novo Testamento. Terceiro ponto, um conhecimento básico da história da igreja. Então, eles, protestantes, quando eles começam a estudar a história da igreja, não somente na escola dominical, porque na escola dominical vem aquele textozinho pronto, segundo a visão protestante, que é contrária à visão verdadeira da história da única igreja, que é a igreja católica, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e a pessoa recebe aquilo achando que a igreja católica, segundo a história que eles contam, é a igreja que proibiu a Bíblia, é a igreja que é a prostituta do Apocalipse, é a igreja que é a grande Babilônia, é a igreja que a igreja que foi instituída, criada por Constantino no ano 300. Então, se você busca conhecer um pouquinho da história da igreja, longe dessa mentalidade da escola dominical, você vai ver que a igreja católica ela foi instituída pelo próprio Cristo e não tem como fugir disso. Tá um barulho de chuva agora, não sei se vai estragar o vídeo, mas eu vou continuar. Então você começa a perceber que a igreja católica foi instituída por Cristo e que a igreja católica, por meio dos apóstolos que saíram e foram ouvindo o mandato de Jesus, ide por todo mundo e fazer com que todas as nações se tornem meus discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando-as a observar tudo o que eu vos ordenei, a gente vai ver que essa igreja, ela não nasce da Bíblia. Ela não nasce da Bíblia. A gente vai ver um pouco mais abaixo. Ela não nasce da Bíblia, mas é ela que por uma necessidade escreve a Bíblia. Aqui eu estou falando do Novo Testamento, tá certo? A gente vai entender um pouco sobre o Antigo Testamento daqui a pouco. Então, um conhecimento básico da história da igreja, a gente vai ver que a igreja sofreu dois grandes cismas, duas grandes divisões. A primeira é que a igreja sempre existiu e era uma só
até o ano de 1054, quando aconteceu o chamado Cisma do Oriente. Aí aonde a igreja se dividiu em igreja católica e igreja ortodoxa, né? Por algumas questões que eu não vou tratar no vídeo, senão ficaria muito longo. Depois vocês fazem a pesquisa, ou depois até eu posso fazer um vídeo sobre isso. Então, até o ano 1054 só existia uma única igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, né? Quando eu digo a Igreja Católica Apostólica Romana, eu digo, vamos agora tirar o romano, né? Porque aí esse romano define a liturgia romana e também a localização da sede da igreja, que é onde estava o Papa em Roma, né? Mas vamos colocar assim, só existia a igreja una, santa, católica e apostólica, né? Essa igreja que tem as 4 características: una, santa, católica e apostólica. Então a igreja se dividiu ali, né? O patriarca de Constantinopla e o Papa em Roma. Houve aí essa divisão e se colocou aí a divisão do Cisma do Oriente, dividindo a igreja em duas, né? Ok, então a igreja ortodoxa continua, também uma igreja que tem a sucessão apostólica, certo? E que, portanto, é uma igreja que constitui, né, a sua hierarquia dentro da sucessão apostólica, e é uma igreja, podemos assim dizer, válida, né, aceita, verdadeira também. Em que sentido? No sentido de ter a sucessão apostólica e os seus sacramentos serem sacramentos válidos, se tratando de uma visão geral, porém não está em comunhão plena com a Igreja Católica, precisa retornar a essa comunhão plena. Do outro lado, nós temos em 1517 a revolta protestante, né? Ou seja, a Revolução Protestante, que é tão alardeada como Reforma Protestante. Então veja, em 1517 aparece um monge agostiniano da Igreja Católica. Veja, a Igreja Ortodoxa está à parte, continua a Igreja Católica na história. A Igreja Ortodoxa está, vamos dizer assim, à parte. E esse monge agostiniano, chamado Lutero, padre da Igreja Católica, agora sim, Igreja Católica Apostólica Romana, se revolta contra inúmeras questões que estão acontecendo na Igreja Católica. Isso é um fato, a gente não vai esconder nunca isso, nunca foi escondido isso, é um fato. Existiam alguns problemas políticos e também ético e moral por parte principalmente do clero na igreja nesse período. A Igreja Católica vê aí surgir uma revolta do seu padre chamado Lutero. E Lutero, mais uma vez, divide a Igreja Católica em duas, racha a Igreja Católica em duas. Então, até aí, só existia a Igreja Católica. Só existia a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. Porém, surgiu esse novo cisma, né? Esse novo cisma que é o cisma que racha a igreja ao meio, desenvolvido por Lutero. Aí algumas pessoas dizem, Deus levantou Lutero para reformar a igreja. Oxê, a igreja no ano de 1054 é dividida, é rachada. A Igreja Católica continua, a Igreja Ortodoxa se separa da Igreja Católica, né, que era uma só, né, por isso aí houve a separação. A Igreja Católica continua, aparece Lutero em 1517 e divide a igreja. Então quer dizer que Jesus, que disse a Pedro, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? E eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então será que Jesus, que prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, então quer dizer que ela prevaleceu no cisma de 1054, quando a igreja
ortodoxa se separa, né? A igreja de Constantinopla se separa da igreja de Roma, e aí houve o cisma e gera-se a igreja ortodoxa. Quer dizer que ali Jesus abandonou a igreja? Eu penso que não. Em 1517, a igreja foi abandonada por Cristo e Lutero cria uma nova igreja, porque Lutero criou uma nova igreja. Ele não ficou na igreja. Ele não se retratou com a igreja e ele não tentou resolver os problemas da igreja na igreja. Ele fundou outra igreja. Então, quando se descobre isso, se percebe que a igreja católica é a igreja de sempre. E não foi fundada por Constantino. Não foi fundada. Certo? Constantino, no ano o ano 300, Constantino proíbe a perseguição à igreja. Proíbe a perseguição à igreja. Porém, quem unifica a igreja, poder espiritual com poder político, é o imperador Teodósio. Basta que você pesquise aí na história da igreja. Teodósio é quem faz com que a Igreja Católica seja reconhecida como a religião oficial do Império. Então, até aí era uma só igreja. 1054, uma só igreja. Se divide o cisma do Oriente. Se racha a igreja. 1517 se divide a igreja. Então, isso é basilar. É um conhecimento básico da história da igreja, sem entrar em muitos detalhes, né? Quarto ponto. Um conhecimento básico sobre a formação do cano bíblico. Então veja, a Bíblia não caiu do céu, como dizia Padre Paulo, como disse tantos outros. Não caiu do céu com capa de couro e zíper. E a partir daí, os apóstolos pegaram a Bíblia e começaram a fundar igrejas. Não. Existe um grande santo chamado São Damaso I. No ano de 382, ele resolve fazer a compilação da Bíblia. Até aí, só existia o Antigo Testamento, chamado Cano de Alexandria, com 46 livros. Este Cano de Alexandria foi o cano em que os judeus cristãos, depois que se converteram a Cristo, usaram. Foi também o cano bíblico do Antigo Testamento, com 46 livros, que Jesus usou. Foi desta Bíblia, quando eu digo Bíblia, estou falando só do Antigo Testamento aqui por enquanto. Foi deste cano bíblico de Alexandria que Jesus tomou lá em São Lucas o livro do profeta Isaías, disse: hoje se cumpriu a palavra da Escritura. O Espírito do Senhor repousa sobre mim. E Jesus disse: hoje se cumpriu a palavra da Escritura. É sobre este cano bíblico do Antigo Testamento, de 46 livros, que o apóstolo Paulo diz a Timóteo que toda a palavra da Escritura é inspirada por Deus para ensinar, para educar, para corrigir, para exortar e parará. É este mesmo Antigo Testamento de 46 livros, do Cano de Alexandria, que o apóstolo São Pedro vai dizer que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal, é de interpretação livre. E desobedecendo isso, Martinho Lutero, no ano de 1517, vai dizer que o livre exame é acessível a todos, que todos podem fazer o livre exame da Sagrada Escritura. Então, só existia o Cano de Alexandria com 46 livros. E os judeus cristãos, junto com os apóstolos, aderiram ao Cano de Alexandria, tomando o exemplo do próprio Cristo, que havia usado o Cano de Alexandria. E os judeus fariseus, os judeus farisaicos, que não aceitaram Cristo como Messias, se reuniram no ano de 90
depois de Cristo, e formaram outro cano do Antigo Testamento. Por enquanto estamos só no Antigo Testamento. O chamado Cano da Palestina, com 39 livros. Tirando aí aqueles livros que foram chamados de livros deuterocanônicos. Aqueles que nós sabemos, Sabedoria, 1º e 2º Macabeus, Baruque e os demais livros. São os 7. Então, os protestantes tomaram o livro, ou melhor, o cânon da Palestina. Veja, o cânon da Palestina, que foi formado por judeus que não acreditaram que Jesus era o Messias e rejeitaram o cânon de Alexandria, que o próprio Cristo, que São Paulo e que Pedro citam na Bíblia, no Novo Testamento. Quando falam da Escritura. Quando diz que os cristãos de Bereia observavam a Escritura, era o cânon de Alexandria, os 46 livros do Antigo Testamento. Mas Lutero, preferiu ficar com o cânon da Palestina e tomou os 7 livros, que são conhecidos como livros deuterocanônicos, pegaram os 7 livros que são conhecidos como livro deuterocanônico e Lutero colocou num apêndice, podemos assim dizer, no final da Bíblia. Ele dizia que aqueles livros, segundo Lutero, deturpando a Bíblia, o Antigo Testamento que Jesus e os apóstolos usaram, vamos dizer assim, que já mutilando a Bíblia, Lutero diz que aqueles livros não são inspirados, mas que têm um valor histórico e coloca à parte na Bíblia, lá no finalzinho da Bíblia. Vamos dizer assim que uma forma de pesquisa em livros que têm um valor histórico. Lutero fez isso. Só que quando São Damaso I foi fazer, no ano de 382, o cânon completo da Bíblia, do Novo e do Antigo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento, ele faz a compilação dos livros. Então coloca o cânon de Alexandria, com 46 livros, mais os 27 livros do Novo Testamento. Esses 27 livros do Novo Testamento tiveram inúmeros concílios. Eu não vou falar deles aqui. Se você procurar a compilação da Bíblia, quem formatou o cânon bíblico, você procurar um pouco sobre a história de São Damaso I, ou você procurar um pouco sobre a história do cânon bíblico, aí nas redes sociais. Não precisa você procurar, como é que eu posso dizer, na Igreja Católica, não. Procura aí nas redes sociais. Quem foi São Damaso I e quem formou o cânon bíblico. E aí você vai ver sites que nem são católicos falando sobre a compilação e a formação do cânon bíblico por São Damaso I, que teve alguns concílios regionais para decidir a lista dos 73 livros, aprovando e deixando como aprovado os livros do Antigo Testamento, 46 do cânon de Alexandria, e 27 livros que foram aprovados por alguns concílios regionais. E, por incrível que pareça, estou com torcicolo, viu, gente? Por incrível que pareça, Santo Agostinho participou também, de maneira indireta e até mesmo de maneira bem direta também, porque Santo Agostinho disse: olha, eu não acreditaria nos evangelhos se a isto não me levasse à autoridade da igreja. Então, quando São Damaso bate o martelo dizendo que a Igreja Católica tem a Bíblia ali compilada, o cânon bíblico 73 livros, 46 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, e está batido o martelo, ninguém pode voltar atrás. Eis que eu te dou a chave do reino dos céus. O que tu ligares na terra, será ligado no céu. O que tu desligares na terra, será desligado nos céus. Então, os protestantes,
negaram os 7 livros do Antigo Testamento, os chamados deuterocanônicos, que foram usados por Jesus e os apóstolos, né? Mas não negaram, não rejeitaram os 27 livros que foi instituído, compilados pela Igreja Católica. Porque existia uma aberração de livros que queria ser posto dentro do cânon bíblico. E também existia inúmeros livros que queriam que fossem tirados do cânon bíblico. E foi aí quando a igreja bate o martelo ali em São Damaso I e diz: a lista dos livros inspirados são essas. É esta, né? Então eu pergunto a um protestante: aonde está na Bíblia a lista dos livros bíblicos? Não existe. Quem fez isso foi a igreja, principalmente na pessoa de São Damaso I. Quando foi por volta do ano 1825, a Sociedade Bíblica Unida, ou seja, a Sociedade Bíblica Protestante Mundial, decidiu retirar definitivamente os 7 livros deuterocanônicos que Martinho Lutero havia colocado à parte na Bíblia, mas estava lá. Se você pegasse uma Bíblia protestante, você ia ver, né, Antigo e Novo Testamento, Antigo e Novo Testamento, mas você ia ver que no final da Bíblia existia os 7 livros deuterocanônicos ali sendo aceito como pelo menos livros que tinham um valor histórico para ser adquirido. Aí a Sociedade Bíblica Mundial, né, unida, foi e disse: vamos tirar. E tiraram os 7 livros da Bíblia. E Lutero também quis tirar a carta de São Tiago, porque contradizia a tese dele de que o homem era salvo somente pela fé. Porque São Tiago, no capítulo 2 da sua carta, no versículo 24, vai dizer: vejam que o homem não é justificado. Ou melhor, ele diz assim: vejam que o homem... Deixa eu pegar aqui para não ler errado, né? Para não falar minhas palavras e acabar dizendo o que São Tiago não disse. São Tiago diz assim, né? São Tiago, capítulo 2, versículo 24. Ele diz: vês que o homem é justificado pelas obras, e não simplesmente pela fé, e não somente pela fé. Aí São Tiago dizendo isso, Lutero diz: opa, isso aqui contradiz a minha tese de que o homem é justificado somente pela fé, que não precisa das obras de misericórdias, que não precisa da obra. Aí Lutero diz que essa carta de São Tiago é a carta de palha e queria tirar a carta de palha do Novo Testamento. Como também queria tirar o Apocalipse, que fala de inúmeras almas no céu rogando por aqueles que estão na terra, ou pelo menos pedindo justiça contra aqueles que os haviam martirizado. Então, se existe no céu uma liturgia sendo celebrada, se existe no céu anjos, santos, anciões diante do trono de Deus, clamando, rogando, louvando, adorando, então Lutero diz: assim fica difícil sustentar que os santos não intercedem, que não há outra que há intercessão dos santos. Fica difícil, né? E para fechar, né, o quinto motivo é uma busca sincera do que é a Santa Missa. Se todo protestante, ou melhor, volto a dizer, eu estou com uma dor terrível aqui, né? Se todo protestante fizesse uma busca sincera, como o Dr. Scott Hahn, né, que escreveu este livro, O Banquete do Cordeiro, se todo protestante fizesse uma busca sincera para descobrir o significado e o que é de fato, segundo a ótica católica, o que é a missa,
todo protestante se converteria. Todo protestante que fosse à missa e buscasse conhecer a missa a fundo se converteria. Não cairia naquela história ridícula que diz João Calvino, porque a gente diz que a igreja, né, na missa, oferece o único e eterno sacrifício de Cristo, e é ali o sacrifício redentor do Calvário que está sendo realizado naquele momento. Calvino veio dizer que a Igreja Católica cometia a heresia de crucificar Jesus todas as vezes que celebrasse uma missa. Não é isso. Por isso que eu digo, quando a verdade é ofuscada pela mentira, e quando eu digo ofuscada, não é que a verdade vai perder, né, a sua verdade, a sua realidade. Eu digo assim, quando, por exemplo, se faz um espantalho da Igreja Católica, se faz um espantalho da missa, a mentira acaba ofuscando o olhar da pessoa naquilo que é a verdade. Certo? Mas se uma busca sincera da verdade, que é a missa, eu penso que todos os protestantes se converteriam de maneira muito rápida. Então aqui está um vídeo que ficou longo, 30 minutos, mas é um vídeo que eu queria mostrar, né, de maneira muito simples, aquilo que é 5 pontos que, se um protestante buscar conhecer verdadeiramente, é inegável o seu retorno, é impossível que ele não retorne à Igreja Católica. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Dá uma curtida nesse vídeo aí. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Compartilha esse conteúdo com os teus amigos. Um abraço.